glorificar. Senhores telespectadores, um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar mais uma vez com vocês e juntos podemos compartilhar o que Deus tem falado ao nosso coração. Acompanhe comigo a leitura do livro de Romanos no capítulo 1, verso 1 e seguintes, que fala exatamente assim ao nosso coração nessa manhã. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Introdução tremenda, maravilhosa. Paulo com convicção do seu apostolado, do seu chamado, da sua experiência com Deus. Quero chamar a sua atenção primeiramente, porque hoje há muitos cristãos que não são convictos da sua separação para ser uma testemunha viva de Jesus Cristo, que não são convictos de que são servos de Deus, que não são filhos de Deus. Há muitos cristãos que estão ainda perdidos, eles não sabem exatamente o que são e o que Deus tem depositado em suas mãos. Mas aqui é um exemplo vivo do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma e também nos exorta nesta manhã, a mim, a você, igreja de Jesus Cristo deste século. Paulo, servo de Jesus Cristo. Isso nos faz e nos chama a atenção para um assunto interessante. Somos senhores ou somos servos? Todo homem, toda mulher gosta de ser conhecido ou reconhecido por alguma coisa que faz. Ninguém gosta de ficar no anonimato. Até mesmo aqueles que se isolam, a bem da verdade, chamam a atenção para si. Mas eu quero chamar a atenção para você de um homem que era um perseguidor, Saulo de Tarso. Um homem que era religioso, um homem que era convicto de que estava realizando alguma coisa boa para Deus e por isso ele perseguia a nova religião. Ele perseguia os cristãos, inclusive com carta para prendê-los, para matá-los, caso fosse necessário. Era um homem inteligente, era um homem sábio, religioso, era de um caráter duro e imponente. Fariseu, uma das principais seitas do judaísmo, não reconhecia ninguém além dos seus próprios comparsas. Não se importava e não simpatizava com quem não compartilhava dos seus conceitos ou até mesmo dos seus preconceitos. Paulo, um perseguidor. Eu não estou falando de um homem qualquer, estou falando de um homem religioso. Hoje também há muita perseguição religiosa. Paulo era um homem temente a Deus, não era um religioso qualquer. Era um homem que conhecia Jeová, conhecia toda a lei e os profetas. Mas agora estava perseguindo cristãos. Não entendeu, não compreendeu o que Deus estava realizando por intermédio de Jesus Cristo. Até que teve, nessas perseguições, um encontro com Jesus Cristo indo de caminho para Damasco. E literalmente, Paulo de Tarso cai do cavalo. O perseguidor se converte. Atos capítulo 9 nos relata desta experiência, desta conversão do apóstolo a Jesus Cristo. Deus muda o caráter deste homem, muda as suas atitudes, muda as suas aspirações, enfim, as suas concepções, o seu comportamento, a sua visão de mundo e a sua visão religiosa. E agora, pela conversão, nós vamos ver que Saulo de Tarso, muda inclusive de nome, passa a ser chamado pelo próprio Jesus de Paulo. E este homem, pela conversão, deixa de ser senhor de si mesmo e passa a ser um servo de Jesus Cristo. Aleluia. Porque Deus, somente Deus, é capaz de transformar um homem à semelhança do apóstolo Paulo. Quem sabe você que me acompanha nesta manhã também tem sido alguém assim. Alguém que não se envolve muito com Deus, com o reino de Deus, com a obra de Deus, mais persegue do que apoia, do que ajuda. Somente Deus pode mudar sua concepção
de homem, ainda que você seja religioso. Nós vamos ver que antes Paulo era senhor. Perseguia, mentia, destruía relacionamentos, era inconveniente, murmurador, encrenqueiro. Mas Deus mudou a sua vida, o seu caráter. E Deus também pode fazer exatamente isso com você que me acompanha nesta manhã. Quem sabe você é alguém que se qualifica exatamente como Saulo, senhor de si mesmo. Acha que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, ainda que é religioso. Mas entenda isso. Você é senhor ou você é servo? Quando Paulo caiu por terra, quando ele viu o Senhor, quando ele ouviu a sua voz, porque muitas pessoas são senhores de si mesmos, porque eles não viram e não ouviram. Eles simplesmente herdaram alguma coisa em termos de religiosidade, mas não têm uma experiência única, pessoal, verdadeira com Cristo. É isso que falta muitas vezes a esses que não se envolvem com o Evangelho de Cristo Jesus. E mais são senhores de si mesmo do que servos de Jesus Cristo. O crente voluntariamente assume uma posição de escravo em Jesus Cristo e ele então atribui ao Senhor os seus direitos. Ele agora não tem mais vontade própria. A sua vontade é servir a Deus, é servir a Jesus, é ser uma bênção no meio da igreja, do povo de Deus. Mas existe alguma recompensa em ser servo? Talvez alguns perguntem, mas qual é a recompensa que eu tenho em ser servo? Claro que existe, ouça isso, e esta recompensa, ela é real, ela é verdadeira, muitos estão colhendo os seus frutos. E quem sabe os frutos que você tem colhido hoje, pelo simples fato de ser senhor da sua própria vida, das suas próprias inspirações, das suas próprias concepções de mundo, de vida e até mesmo de religião, tem te dado simplesmente frutos ruins, frutos maus. Mas eu quero dizer para você que sendo servo, o Senhor, ele se compromete a cuidar dos seus servos. Você será um servo liberto, um servo de Deus e não do pecado. Não um produto de um caráter deformado e sem integridade. O pecado não terá mais domínio sobre a sua vida. Por quê? Porque Cristo nos libertou. E nós saímos da escravidão do pecado e agora estamos libertos em Cristo Jesus e de livre e espontânea vontade nós então o servimos. Nós nos tornamos agora servos de Jesus Cristo libertos. Outra coisa, Deus não deixará o seu servo vazio. As coisas velhas já passaram, você agora desfruta de paz, de alegria, você desfruta da fidelidade de Deus, você tem irmãos, você tem povo, você tem família, você tem saúde porque é o Deus que sara, você tem portas abertas porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, você tem prosperidade, você tem amor, você tem perdão, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Tem mais, o Senhor te abençoará com bens. Diz a palavra de Deus que haverá fartura para você, haverá fartura para a sua casa, haverá suprimento de Deus para o seu servo. E ainda tem mais, lembrarás que você foi servo do pecado, isto é, senhor de si mesmo, e que o Senhor te remiu e que agora você é servo de Jesus Cristo, porque ama ao Senhor. Por que ser servo? Para ser um discípulo de Jesus Cristo. Para conhecer Deus, para andar com Ele e experimentar o que é ser um homem e uma mulher de Deus. Senhor de si ou servo, você é quem deve escolher. Porém, saiba que Jesus ama você e Ele tem algo tremendo preparado para você. Venha, sirva Jesus, vale a pena. Que Deus te abençoe.